Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 2 de 1 Timóteo, né? Vamos começar a discutir a respeito do assunto. Paulo começa ali o capítulo pedindo orações, inclusive para os reis, né? Cara, Paulo ele não era nem indiferente, nem tão pouco egoísta, tá? Então ele aconselha orações, mas é o quê? Para a gente poder viver de forma tranquila, pacífica, né? Mas antes de mais nada, por libertação. Libertação de todos os seres humanos, incluindo os líderes governamentais e todas as pessoas em postos de proeminência, tá? Fica implícito de que a gente precisa que esses caras fiquem ali na manha, né? Fiquem tranquilos para que a gente possa ter paz. Aí você pode falar, poxa, mas a nossa paz depende de governo e de outras pessoas, etc e tal. De certa forma, sim, gente, tá? E orar por algo que teoricamente nós vamos chamar de mundo não é algo que seja antibíblico, tá? Se você abrir Jeremias capítulo 29, versículo 7, vai estar escrito assim, ó, busquem a prosperidade da cidade. Qual cidade que eles estão falando ali? De Babilônia. Então busquem a prosperidade da Babilônia, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, tá? Então, o mundo pertence a Cristo, né? De direito, mas de fato ainda há o príncipe desse mundo governando as coisas aqui. Então, a gente precisa estar constantemente orando pela libertação desse povo. E quando esse povo é libertado, quando pessoas que estão lá na frente do governo, na frente de estruturas grandes, elas começam a ter um coração pacífico, um coração voltado a Deus, automaticamente as suas ações vão ser ações condizentes com pessoas que servem a Deus. E isso traz para a gente paz, né? Então, Paulo não está só simplesmente aqui sendo egoísta, pedindo, vamos orar aqui para a gente ficar em paz. Não, ele está orando por pessoas. Ele quer que essas pessoas sejam libertas. A consequência disso automaticamente é que a gente também venha a ter paz, tá? E aí, a gente avança para o versículo 4. O versículo 4 diz assim: ele deseja que toda a humanidade seja libertada e chegue ao pleno conhecimento da verdade, né? Se você for lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23, vai estar escrito assim: teria eu algum prazer na morte do ímpio, né? Palavra do soberano Adonai. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver, né? Então Deus sempre quis que o ser humano fosse liberto, tá? Que o ser humano fosse ao encontro da verdade, né? E essa verdade nós conhecemos hoje é Cristo, é o Messias, né? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, no versículo 5 a gente vai, Paulo vai abordar aí mais uma vez o tema a respeito da salvação, tá? Tanto dos judeus quanto dos gentios, tá? Vai ter aí uma citação indireta da Shema, né? Que a salvação está disponível tanto para judeus quanto para gentios, mas mediante a confiança no único Deus e no seu Messias, ou seja, em Deus e em Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? A gente ainda tem aí essa questão das pessoas que tornam Deus e Jesus como um só, mas como uma pessoa só, né? Jesus e Deus, pelo menos na minha opinião, tá? Eles são como eu e a minha esposa, somos um, tá? Mas na verdade nós não somos um. Nós pensamos igual, caminhamos numa mesma direção, mas somos pessoas diferentes, tá? Mas isso aí a gente já discutiu em muitos vídeos, tem muito vídeo aí para trás que a gente aborda esse tema com um pouco mais de explicações, tá bom? Bom, e aí o versículo 5 parte B ali, e a primeira parte do versículo 6 vai dizer que há só um mediador entre Deus e a humanidade, e o nome dele é Jesus, o Messias. Ele enfatiza um ser humano, tá? Nós tivemos muitos mediadores, né? E ainda temos, de certa forma, né?
em graus bem menorzinhos. Então, por exemplo, você teve Moisés que intermediou entre o povo e Deus em relação à Torá. Você teve os profetas também eram intermediários, né? Entre Deus e os homens. Os sacerdotes que faziam sacrifício eram mediadores entre Deus e homens, eram intermediários, ali estavam no meio do caminho, fazendo ali essa função. Os reis em Israel também tiveram alguma forma de intermédio entre Deus e os homens, mas verdadeiramente só um faz esse intermédio hoje, que é Jesus Cristo, né? Quando o véu se rasgou, quem tinha esse poder, de certa forma, que eram os sacerdotes, perderam, né? Essa função. Então, é necessário que a gente se dirija para Deus através de Jesus, tá? Mas por que, você poderia me fazer a pergunta, mas por que eu tenho que me dirigir a Deus através de Jesus, né? Porque só existe garantia de proximidade com Deus, né? De que Ele está ouvindo as nossas orações através de Jesus. E a pergunta é por que Jesus? Porque Ele tem um lado ser humano que se aproxima com a nossa humanidade, mas Ele também tem um lado divino que se aproxima com Deus. É claro que a gente vai fazer uma analogia aqui, isso não representa, não tem nada a ver, não tratem disso como gnosticismo, tá? Mas imagina que você tem uma peça, tá faltando uma peça no seu quebra-cabeça. E essa peça de um lado, ela é fêmea e do outro lado ela é macho, tá? Ou seja, fêmea é aquele que vai receber e o macho é aquele que vai fazer o encaixe da peça do quebra-cabeça. A única peça que tem um lado voltado para o lado humano, que seria uma dessas partes, e a outra voltada para o lado divino, seria Jesus Cristo, tá? Então isso é uma analogia, não tem nada a ver. Jesus não é uma peça, né? Nem tampouco dupla face. Um lado ele é humano, no outro lado ele é Deus, não, tá? É divino, tá? Só para vocês entenderem que ele tem essa aproximação pela humanidade conosco, né? Com os homens, e ele é divino também. Ele tem essa proximidade com Deus, tá? Então, ele consegue fazer essa ligação, esse intermédio entre nós e os homens com total perfeição, tá? E ele, além disso tudo, ele é intermediário. Lembra que eu falei para vocês de profetas, de reis, né? De sumos sacerdotes? Então, Jesus, ele é profeta, né? Veio como profeta na sua primeira vinda, é sacerdote, sumo sacerdote, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é rei da humanidade, né? Ele é o mediador da nova aliança com Israel e, para terminar, ele fez o resgate em favor de todos, né? Como ele mesmo afirmou lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, né? Ele é essa ponte que preenche essa lacuna aí entre nós, seres humanos, e Deus. E essa lacuna, esse espaço vago, fomos nós mesmos que criamos através do nosso pecado, tá? Como nós podemos entender naquilo que está escrito lá em Isaías 59, no versículo 1 e 2. Está escrito: vejam, o braço de Adonai não está encolhido que não possa salvar, e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, esse versículo não se aplica a Jesus porque ele não tem pecado, mas se aplica a nós, né? Então, como é que nós podemos eliminar essa separação entre nós e Deus? Através do arrependimento e aceitando a graça de Jesus Cristo, a salvação que vem mediante a Ele, tá? Bom, seguimos em frente. Ninguém questionava ali, naquele momento, que Jesus era o Messias dentro da comunidade, tá? Dentro da comunidade da fé, daqueles que haviam aceitado Jesus Cristo, ninguém questionava que Jesus Cristo era o Messias. Mas nós vemos a seguir que havia um questionamento a respeito de Paulo, né? Paulo, ele de certa forma, ele não era reconhecido em todos os lugares, principalmente como um apóstolo, como um emissário dos gentios, tá?
Então, o que Paulo estava levando em questão, quando a gente chega no versículo 7, que ele levanta, né, é o direito dele ser mestre dos gentios, proclamador das boas novas com o propósito de Deus. Então, Paulo faz esse questionamento e ele deixa bem claro para a gente que o objetivo dele, né, é que, ao contrário daqueles que espalhavam o evangelho através de mitos e de genealogias, ele era fidedigno e ele era verdadeiro quando ensinava aos gentios. Então, Paulo faz esse levantamento e aí ele começa a falar a respeito de oração, né? E ele aconselha aí tanto homens quanto mulheres nesse capítulo, tá? Em relação à oração em público, tá? E principalmente sobre aos quesitos onde o homem falha de certa forma, né? Então, por exemplo, o homem ele deveria evitar a hipocrisia, né? É, as obras das suas mãos, elas são incoerentes com as suas palavras, ou seja, elas não, você fala algo, mas as suas mãos fazem algo completamente diferente. Isso é hipocrisia. É eu dizer algo, mas fazer algo completamente ao contrário daquilo. E eu simplesmente estou falando para que as pessoas vejam aquilo que eu estou falando. E outra coisa que o homem falha bastante, que é a hostilidade, né? Você está levantando as suas mãos para orar, mas você está irado, você está com raiva. Então você está fazendo algo semelhante ao que a gente faz nas maldições, né? Que você também, quando você amaldiçoa alguém, normalmente você aponta, normalmente você levanta a sua mão também, tá? E em relação às mulheres, né, para orar se concentrando nas boas obras e não na aparência externa, não nos penteados, nas roupas. A mulher gosta, a mulher é um pouco mais vaidosa do que o homem, então ela gosta de estar bem, né, principalmente no meio de outras mulheres. Mas o que Paulo está ensinando aqui é que você não precisa disso, você precisa estar vestido das suas boas obras, né? Então não precisa ir para aparecer, porque senão você já está tendo a sua recompensa. Não há necessidade, tá? Então, Paulo fala sobre oração e aí a gente vai seguindo para o final, é, quando Paulo fala a respeito do aprendizado da mulher e a forma e se a mulher pode ou não discipular um homem, né? Pode ensinar ou não a um homem, tá? E a gente começa, na verdade, pegando a palavra grega que é mantaneto, tá? Que significa aprenda, tá? Fica no sentido moderno de literalmente de você adquirir alguma informação, algum conhecimento, tá? Na maioria das traduções. Só que, na verdade, mantaneto ele está relacionado a matenes, que significa discípulo, tá? Então, o contexto apresenta um padrão para se discipular ou ser discipulado. Então, mantaneto não significa simplesmente aprender por aprender, como você pega um livro e vai aprender, mas no sentido de ser discipulado, tá? Então, por exemplo, os judeus ortodoxos eles utilizam essa palavra no sentido de estudar a Torá. E eu acredito que aqui está relacionado a isso, não simplesmente a você simplesmente ganhar conhecimento, mas você aprender no sentido de ser discipulado, tá? Quem discipula uma pessoa, gente, é responsável pela vida dela, tá? É responsável pelo crescimento espiritual, tá? E as mulheres, elas não devem ser responsáveis desse modo pelos homens, tá? Não significa que as mulheres não possam ensinar, tá? As mulheres podem ensinar. O que elas não podem é ser discipuladoras de homens, no sentido de cuidar da vida, de ser responsável pela vida espiritual, né? Deste conhecimento relacionado a discipular, tá? Então, não obstante, você vê que Paulo relata que a Timóteo que a mulher ela tem que aprender sem ser perturbada, tá? O sentido aqui não é
a mulher não aprender em silêncio, tá? Manter a boca fechada, mas é no sentido de ficar tranquila, livre de aborrecimento, tá? De forma calma. 1 Coríntios, por exemplo, quando a gente vai estudar, capítulo 14, ensina de fato, que as mulheres glória a Deus. Então, 1 Coríntios, no capítulo 14, ensina contra as mulheres conversarem de modo a não a perturbar a reunião congregacional, né? Mas as mulheres podem aprender de igualdade de condições com os homens. Então, Paulo afirma: não permita que a mulher ensine, ou seja, discipule um homem ou exerça a autoridade de um discipulador sobre ele, tá? As mulheres podem receber autoridade, elas podem receber responsabilidade dentro de uma congregação, tá? Tem vários exemplos na Bíblia. Você tem, por exemplo, Lídia, que era uma mulher de negócios que abriu ali uma comunidade na sua própria casa. Você tem Priscila, que ensinou Apolo. Você tem Febe, né, que também tinha uma posição de liderança. Então as mulheres podem ter posição de liderança dentro da igreja, tá? Mas elas não devem discipular um homem. Esse papel fica para um outro homem. Elas podem discipular mulheres, elas podem discipular outras ou crianças, elas podem discipular outras condições, tá? Resumindo, gente, dado ao fato de que o homem ele é o sacerdote, tá? Foi escolha de Deus, tá? Outra coisa que é interessante é que é citada aí o pecado de Eva, né? E os dois fatores para que a mulher não discipule o homem, as razões, né? São relacionadas à prioridade cronológica de Adão, né? Ou seja, Adão foi o primeiro a nascer, então automaticamente ele tem ali uma autoridade, a mulher veio depois, tá? E também é falado sobre a propensão de Eva ser enganada, tá? Paulo, ele não vai dizer que Eva pecou, tá? Mas que ela se envolveu em uma transgressão, ou seja, ela acabou envolvida ali nessa transgressão de Adão. Se a gente vai lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, Paulo ele vai dizer para a gente que Adão que pecou, né? Quando ele desobedeceu o mandamento de Deus, tá? Então, ele é o responsável pela queda, tá bom? Adão, o sacerdote, sempre tem a culpa. Sacerdote, tá? Então, ele que desobedeceu, aí desconsiderou o mandamento de Deus. E Eva, por sua vez, ela foi enganada, né? A serpente ali ludibriou ela e ela se envolveu na transgressão de Adão, tá? Paulo ele vai entender ali que existe uma diferença nos papéis a serem desempenhados entre os homens e as mulheres, tá? Com base no próprio propósito de Deus, tá bom? E aí no final do capítulo nós temos ali falando a respeito da mulher, né? De a gravidez ali, das mulheres que aceitam a Jesus, elas trazem um pouco mais de conforto sobre o ser humano, tá? Pode ser que esteja implícito ali de que dos propósitos da mulher é justamente ter filhos, tá? E hoje, no conceito moderno, isso deve ser como uma faca enfiada no coração de uma feminista, porque quer dizer que a função da mulher é dar filhos. Cara, a vida na Terra só existe nos dias de hoje porque a mulher coloca homens e mulheres no mundo. É um dos propósitos mais nobres que existem. Você já parou para pensar que Deus criou todas as coisas do que não existia? Não existia, mas Deus fez criar do nada, ele tirou do nada. Por isso que no hebraico existe um verbo só para Deus, para criar. Quando é Deus criando é o verbo bará, né? Quando é um homem criando já não é mais bará, tá? Eu me esqueci agora de como se fala, mas já é um outro verbo. Porque o homem, ele cria da matéria-prima já existente. Então eu pego uma matéria-prima ali, eu pego a farinha, pego o ovo, pego o leite, que são coisas que já existem, eu faço um bolo, tá? Mas já parou para pensar que
por exemplo, eu e a minha esposa, nós somos como, entre aspas, tá bom? Muito as aspas, como Deus. Por que nós somos como Deus? Porque nós conseguimos botar uma vida, fazer nascer uma vida. Fazer nascer uma vida. Eu tenho 3 filhos que Deus me abençoou. É claro que eles só vieram ao mundo com a permissão de Deus, com a bênção de Deus. Não é assim também bagunçado, mas nós criamos uma vida. Isso é lindo, gente. Isso não é feio. Aí tem essa menina que vão dizer, mas é só. A mulher só bota filho do mundo. Não é isso. A Bíblia está recheada de mulheres que têm grande importância. As mulheres hoje, no mundo de hoje, talvez sejam as que mais ensinam a respeito do reino de Deus. Nós não estamos discutindo se o homem é melhor do que a mulher, ou se a mulher é melhor do que o homem. Nós estamos discutindo que Deus criou uma hierarquia espiritual, da qual o homem é o sacerdote e é responsável por cuidar da vida da esposa e dos filhos. É disso que se discute. E é por isso, talvez, que a mulher não possa discipular um homem. E também, gente, vamos combinar. É muito estranho, né? Você imagina a minha esposa recebendo outros homens na minha casa sem a minha presença para poder ensinar algo. Entendeu? Não é muito legal, né? Agora, eles vêm aqui, eu vou estar na mesa, sentado, ensinando. Minha esposa não precisa ficar calada, ela vai falar, ela vai trazer experiências também. Mas a responsabilidade é minha, inclusive de frear se porventura ouvir algo que não é correto. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. A gente se vê no terceiro capítulo de 1 Timóteo. Shalom.